Giro Metropolitano para você aqui no Sistema Jornal do Comércio de Comunicação, hoje sobre um tema que é muito caro, que é muito importante, que já foi pauta de muitas entrevistas, conversas e debates aqui na Rádio Jornal, no Sistema Jornal do Comércio, mas que nunca termina, nunca se acaba, porque diz respeito à dignidade das pessoas, é moradia, é habitação, é ter um lugar para viver com segurança. E para esse tema hoje, estou recebendo Socorro Leite, diretora executiva nacional da Habitat para a Humanidade Brasil. Prazer tê-la aqui no Giro Metropolitano. Seja bem-vinda. Obrigada, Natália. Prazer também poder contribuir com um debate tão importante. Tony Araújo, prazer mais uma vez tê-lo nessa bancada. Voltando a conversar sobre temas que são caros, aí agora eu vou inverter, né? Para quem circula e para quem habita na região metropolitana. Bom ter Socorro Leite aqui com a gente hoje, porque entende do assunto e vai poder nos chamar a essa reflexão tão importante aqui no nosso Giro Metropolitano. E Socorro tem essa expertise dentro de uma entidade como é a Habitat Brasil. E é muito interessante que Socorro esteja aqui no Recife. Está aqui e eu imagino também, Socorro, que ocupando esse cargo de diretora executiva, não sendo por acaso. Recife, Pernambuco, tem circunstâncias, tem características no que tange a habitação, a moradia, a esses temas, que são diferentes de outros pontos do Brasil. Que panorama é esse? Então, Recife é uma cidade com bastante desigualdade, né? Isso se reflete na forma que a cidade está ocupada. É, por outro lado, uma história de resistência importante das comunidades, né? Muitas estão bem localizadas, tem uma disputa, inclusive do ponto de vista legal, né? De constituição de uma ferramenta, de um instrumento que protege comunidades, que é o instrumento das zonas especiais de interesse social. Então, o fato da nosso escritório estar aqui em Recife também nos convida a essa atuação, né? A atuação em defesa da moradia num território tão disputado, com poucas áreas para habitação diante da quantidade de demanda que a gente tem, uma cidade que vive em disputa, né? E que precisa realmente de uma regulação do poder público para que a população mais pobre tenha direito a essa cidade. Tony. Bom, você falou, Socorro, sobre essas zonas especiais de interesse social, são as chamadas ZEIs, que a gente ouve tanto falar. E elas são, como o próprio nome diz, zonas especiais e são de interesse social. Há uma preocupação sobre o quanto essas zonas elas correm risco, o quanto elas podem sofrer com a especulação imobiliária, porque é o que acontece muitas vezes. E a gente sabe que muitas dessas zonas ficam em endereços que são caros às construtoras, por exemplo. O quanto de preocupação há com essas zonas e os riscos que elas correm? Então, é muita preocupação. Esse instrumento, ele é um instrumento pioneiro no Brasil, ele foi criado aqui em Recife, na década de 80, e ele traz essa inovação de, através da legislação, trazer regras para a ocupação dessas áreas, de modo que essas áreas percam o interesse para o setor imobiliário. Então, a grande sacada do instrumento de ZEIS é que as regras para uso daquele solo não possibilitam, por exemplo, juntar muitos lotes e construir prédio. Existem limitações, por isso é tão importante. Só que a cada revisão de lei que a gente tem, esse é um ponto crítico, né? Um ponto de tensão, porque a gente sabe que as regras podem ser alteradas, o zoneamento da cidade pode ser alterado, áreas que são ZEIs podem deixar de ser ZEIs. Então, no passado, a gente já teve, por exemplo, uma discussão sobre Brasília Teimosa deixar de ser ZEIs. Brasília Teimosa é a única comunidade que a gente tem aqui à beira-mar, super bem localizada, e ela só está daquele jeito porque ela é uma ZEIs. Senão aquela ponta ali do encontro do rio com o mar não seria mais uma comunidade, seria um lugar cheio de prédios. E nós já temos os metros quadrados mais caros. Exato. Imagina a pressão do crescimento imobiliário de Boa Viagem, Pina, para chegar em Brasília Teimosa. Então, toda vez que a gente revisa a legislação, é sempre um ponto de tensão, né? Um momento em que quem atua por moradia adequada, as próprias comunidades precisam se mobilizar para defender esse instrumento. Por outro lado, a gente tem a possibilidade de, mesmo fora
revisão de plano diretor, revisão de lei de uso e ocupação do solo, de um conjunto de ZEIs ser objeto de uma legislação específica, né? Então, a gente teve, alguns anos atrás, inclusive na época da pandemia, uma legislação que alterava um mecanismo especial, que é esse do remembramento de lotes, para os casos de empreendimentos nos bairros de, enfim, Parnamirim, Tamarineira, um conjunto de bairros da Zona Norte. E isso foi aprovado no calar da noite, no finalizar de um ano, para beneficiar empreendimento específico. Então, assim, além dessas revisões regulares, que podem mexer estruturalmente com o instrumento, ele vai sendo enfraquecido por algumas medidas algumas leis específicas, porque vai abrindo precedente, né? Isso é muito grave e parte do que era território ocupado por população de baixa renda vai sendo ocupado por grandes empreendimentos e a gente vai perdendo esse espaço na cidade. E é bem pertinente a gente dar início ao Giro Metropolitano de hoje, falando sobre esse tema, porque Recife está agora discutindo um novo plano, um novo projeto de ocupação. A gente recebeu recentemente o pessoal da Secretaria de Habitação da cidade, Socorro, falando que, por exemplo, em Boa Viagem, você vai, segundo a ideia, o projeto, a expectativa da Prefeitura da capital, poder ocupar mais pessoas no mesmo espaço. Por exemplo, aumentar talvez o número de andares, aumentar a possibilidade de moradias dentro de um mesmo espaço, dentro de um mesmo terreno. Esse processo, ele está correndo, o secretário tem apresentado as suas ideias, Câmara de Vereadores vai ser um próximo passo. A Habitat Brasil tem acompanhado isso porque, como a senhora já falava, é uma nova forma de pensar a habitação e a ocupação do solo na cidade. Está de acordo com aquilo que o momento social também pede da cidade do Recife? Então, a gente acompanhou mais a discussão do plano diretor, né? A lei de uso e ocupação do solo acaba sendo um desdobramento e um detalhamento do que foi definido no plano diretor, que é a regra base para a ocupação da cidade. Já no plano diretor, a gente tinha várias propostas, né, enquanto organizações da sociedade civil, que não foram incorporadas, que eram propostas que reduziam, por exemplo, o potencial construtivo de determinados bairros que já estavam saturados, já tinha muita verticalização. Porque o que é que acontece? A verticalização em excesso, essa coisa de botar muita gente no mesmo espaço, significa que se a gente não tem uma melhoria da infraestrutura da cidade, tudo vai ficar saturado, do trânsito ao o sistema de esgoto, o sistema de água. Aquela infraestrutura ela precisa estar dentro do pacote e muitas vezes a cidade vai crescendo, se trabalha potencial construtivo em lei de uso e ocupação do solo sem o devido investimento na infraestrutura da cidade. Por isso que a gente tem lugares tão caóticos, por isso que a gente tem tantos problemas nesse crescimento da cidade que não é planejado. Ao prever um potencial grande também construtivo para essas áreas, o que significa é que essas populações de mais baixa renda, as ZEIs ficam mais pressionadas. Porque imagina, em Boa Viagem, um potencial construtivo alto, e aí tem as ZEIs Entrapulso, aquela que está na entrada do Shopping Recife. Quanto mais caro tiver o terreno no entorno de Entrapulso, mais vão olhar para Entrapulso e vão atuar para que aquela área deixe de existir. E isso pode ser a partir de um processo, inclusive, informal, como foi o caso das ZEIs que eu citei, que foi objeto de uma lei específica no final de um ano. O empreendimento foi comprando as casas das pessoas, o que não podia acontecer, fez, do ponto de vista prático, um remembramento e depois legalizou a partir dessa lei. Então, quanto menos regulação, quanto menos limite a gente tem nesse potencial construtivo da cidade, mais pressão as áreas populares, as áreas de interesse histórico, de interesse ambiental, sofrem pressão. E Socorro cita aqui, Tony, duas comunidades, Brasília Teimosa e Entrapulso, que têm esses nomes por conta da resistência, ambas por conta de resistência territorial. Tony. Bom, e aí o quanto que a Habitat, nesses casos, ela não só acompanha, mas o quanto ela é ouvida na hora de fazer as suas colocações e falar da importância de resistir e da preservação desses ambientes? Então, é sempre
um momento de disputa, né? A gente esteve muito envolvido na discussão do plano diretor É um desafio grande, e né? com várias organizações, então a gente ajudou a construir um processo que ia desde mobilização de comunidades até formação e participação na discussão. Mas eu confesso, Tony, que esse movimento contrário, ele vem muito organizado e ele vem, muitas vezes, institucionalizado. Então não é fácil, né? A gente chegou a propor, está nos debates para defender, mas não é fácil quando a gente vê que grande parte do que a gente propôs na época não entra na versão final do plano diretor. Por exemplo, o que frustrou? A gente propôs, por exemplo, a transformação de várias outras comunidades que ainda não são ZEIs e que têm ameaça de despejo. Apenas uma entrou, uma nova ZEIs na época. Se as ZEIs estão correndo risco, imagina as que não são, né? Exato. A gente propôs uma redução do potencial construtivo da cidade toda, que isso já é feito em várias cidades, para que o excedente, ou seja, quem constrói mais na cidade, possa pagar a partir de um instrumento que está previsto numa lei federal chamada Estatuto das Cidades, que é a outorga onerosa do direito de construir. Isso é uma compensação justamente para que o governo tenha recursos para investir na infraestrutura da cidade. Então, quem constrói mais, paga mais para construir mais, e isso se reverte no que a cidade não tem, uma infraestrutura melhor e até moradia social para quem não tem. Então, é um instrumento super bacana, mas que tem uma resistência grande do setor imobiliário, porque muitas vezes eles dizem que vai encarecer o preço do imóvel. Esse é o discurso, mas a gente já sabe que depois de um certo tempo isso se equilibra e é uma questão de sustentabilidade também das cidades, né? Não dá para a gente ter um potencial construtivo livre, poder construir como a gente constrói em Recife, prédios enormes, sem que haja uma contrapartida para a infraestrutura da cidade. Recentemente o IBGE, inclusive, pontuou que na estimativa de 24 para 25, 100 mil pessoas apareceram como acréscimo em população no Recife, 100 mil pessoas. E aí, nesse ranking, a gente até, claro, não consegue aqui trazer todos os números agora, até para facilitar para quem está nos acompanhando, mas, por exemplo, Socorro, Recife como cidade com maior número de habitantes em Pernambuco, depois Jaboatão dos Guararapes. Depois disso, eu não sei qual é não lembro agora ao certo qual é a classificação, mas Petrolina e Caruaru aparecem em sequência. O quinto lugar era de Olinda, que agora foi substituído. Paulista tomou esse quinto lugar, e Olinda agora é a sexta cidade em número de moradores, de habitantes no estado de Pernambuco. Muito nós temos falado aqui, não é, Tony, sobre Paulista, os habitacionais e esta migração da população para Paulista por conta de oportunidade de moradia. Como a senhora avalia o Grande Recife nesse aspecto? As migrações que estão acontecendo, as mudanças de cidade, o Grande Recife está preparado para receber esta população que soma mais de 4 milhões de pessoas? Então, uma grande questão, né? Um grande desafio, porque envolve essa coxa de retalhos que é formada por municípios com legislações específicas, que têm, né, o seu potencial construtivo diferente, ou seja, não tem projetos metropolitanos que regulem, que tratem da infraestrutura de uma forma mais adequada, que pensem na demanda de habitação de uma forma metropolitana. Então, cada cidade vai construindo suas soluções e acaba que algumas cidades um pouco mais afastadas de Recife, mesmo sendo região metropolitana, por terem mais terra, vão recebendo mais habitacionais. A terra em Recife é mais cara. Por outro lado, a gente já sabe que existem soluções de remoção de famílias, de áreas precárias e de risco e colocação em áreas mais periféricas que não funcionam. Porque a moradia precisa estar conectada com outros direitos, né? Quando a gente fala de moradia, além da infraestrutura, do transporte, a gente precisa ter oportunidades de geração e renda. Então, por exemplo, quem mora na Zona Sul, quem mora em Entrapuz, quem mora em Brasília Teimosa, certamente tem sua geração de renda ali naquele entorno. Se for transferido para Paulista, o que pode acontecer com o tempo é um repasse daquela moradia, se vende a um custo muitas vezes inferior ao que custou a construção e volta muitas vezes para alugar ou comprando uma moradia
mais precária. Esse movimento é muito comum, é mais comum do que a gente pensa, né? E às vezes as famílias são criminalizadas. Olha, recebeu a casa, mas foi vendida. Mas ninguém pensou nisso antes. Como é que essa família ia se sustentar ali? Então, muitas vezes é por uma questão de sobrevivência que isso acontece, né? As famílias vão para lá porque é a oportunidade que chega, né? A sua moradia, sei lá, palafita, o barraco vai ser tirado. Então, a moradia naquele local, vai com o tempo, não se acostuma, repassa o imóvel e volta para perto de onde ela tinha oportunidades. Então, é uma dinâmica que é muito complexa e que precisaria ser vista de uma maneira metropolitana. Natália, eu vou tomar de você um mote aqui, que eu vi que você também estava de olho. O Socorro está com uma camisa que diz o seguinte: ninguém escolhe morar em área de risco. A gente ouve muito isso, né? E especialmente isso vem à tona na época da chuva, que a gente fala muito das pessoas que moram em área de risco, né? E aí a gente falando dessa questão de pessoas também que são retiradas e são colocadas em lugares mais distantes, tem um contexto todo envolvido e que muitas vezes ele é desconsiderado, né? Então a questão de quem mora na área chamada área de risco, né? E como diz a sua camisa, ninguém escolhe, porque muitas vezes parece fácil, né? A pessoa diz, está lá porque quer, né? E por que não sai e vai para outro canto? Até, às vezes, as orientações que se recebe do poder público, né? Não, se você mora em área de risco, vá para a casa de um parente. Às vezes o parente mora na casa de baixo ou na casa do lado, que também está na área de risco. Então, para que a gente tenha, né, Socorro, a dimensão da dificuldade que é resolver essa questão, porque temos a questão do déficit habitacional, ou seja, de pessoas que não têm onde morar, e de pessoas que moram em condições precárias também. Isso precisa ser considerado, né? Exato. Então, essa questão da área de risco, ela é bem abrangente, né? No Brasil, a gente tem números importantes e cada vez mais, né, com essa coisa da intensificação dos eventos climáticos. Mas, por exemplo, aqui em Recife, a gente tem uma moradia muito precária e região metropolitana, muitas áreas de risco. As famílias, muitas vezes, passam a vida naquele ambiente, né? Às vezes, constituem novas famílias a partir disso. E isso acaba que não tem o devido tratamento pelo poder público com o tempo, né? Boa parte dos morros da região metropolitana foi sendo ocupada por falta de alternativa de moradia na planície. Aliás, me permita, né? Só frisando, como eu disse, a gente chama muita atenção disso na época de chuva, porque depois que passa a época de chuva, isso fica lá guardadinho e ninguém fala mais no assunto, né? É como se fosse uma população invisível, né? Exato. Ela só se torna visível quando um desastre acontece. Porque a gente circula aqui pela planície, não chega a circular, às vezes vê, né? Da Avenida Norte se vê ali os morros de Casa Amarela, mas aquilo ali não está incomodando. Quando aparece o desastre, a gente vê famílias morrendo, isso toma uma relevância, né? Então, tem muitas ações que poderiam ser feitas. Agora, é necessário priorizar, de fato, essa população, né? Nem todo mundo que mora em área de risco precisa ser removido, precisa ser relocado. Existem muitas ações. A engenharia já avançou muito, né? E hoje se fala em soluções baseadas na natureza, que não trazem tanto cimento, tanto concreto para os morros, mas que são soluções seguras que podem tirar o risco, mitigar o risco de boa parte das casas que a gente tem em risco hoje. Agora, ao não fazer, esse risco vai escalando, ele vai aumentando, e aí realmente colocar lona preta, lona de plástico, é uma medida totalmente paliativa e que pode até complicar se essa lona não for trocada com regularidade, né? Então, é um problema importante. A gente sabe que tem casos, situações onde o risco não pode ser mitigado, que realmente a família precisaria ser relocada para uma nova casa, né? E aquele espaço precisaria ser tratado, porque também deixar o terreno livre depois de demolir uma casa, num contexto onde tem tanta gente sem casa, daqui a um tempo saber que vai ser reocupado. Então, é um trabalho integrado, né? De, primeiro, produzir uma moradia adequada, próxima de onde a família está, para que ela saia da situação de risco no caso de não poder ser mitigado, e tratar aquele espaço, né? Pode ser
pode não servir para habitação, mas pode ser uma área de lazer, se for bem tratada, né? Tem muita carência de área de lazer nos morros. Então, o importante é dar uma utilidade para aquele espaço. Senão ele pode virar uma moradia novamente e a pessoa muitas vezes constrói sem nem saber que ali é um ponto de risco. Depois vai vendo as consequências, né? Sobre a questão das famílias quando são, né, quando há chuva e o governo coloca sai de casa, vai para o abrigo. O abrigo muitas vezes é uma escola adaptada, é um espaço comunitário adaptado. E muitas vezes a casa da família fica em situação de insegurança, né? Imagina que várias famílias passaram a vida toda construindo aquela casa. E de repente na chuva você tem que sair porque a sua vida está em risco, mas você pode voltar depois e não encontrar muita coisa na sua casa. Então tem vários medos. É o medo de passar muito tempo no abrigo, que não tem condições adequadas, né? Infelizmente os abrigos aqui são quase todos adaptados, são equipamentos públicos adaptados. E aí da família perder a casa e não ter uma solução imediata, de ficar em auxílio moradia. Então são várias questões que acabam afetando as decisões dessa família, né? Não é simples. Muitas vezes quem está de fora, no conforto da sua casa, que não está em risco, dizer por que ficou na casa, né? Por que é que não saiu quando começou a chover? Imagina, você vai levar sua família, crianças, gente idosa, e vai para onde se não tem uma infraestrutura? Muitas vezes as pessoas se pegam na fé de que não vai acontecer nada e acaba acontecendo, né, tragédias. Então, para mim, a necessidade é de trabalhar na prevenção. É tentar mitigar o risco antes que aconteça a chuva, né? Porque a chuva é um fenômeno natural. O que não é natural é as pessoas estarem morrendo por falta de moradia. E é importante sua presença também, Socorro, para a gente atualizar esses dados. Jornalista, dizem que não gosta muito de número, né, Tony? Mas o número é importante para a gente entender o contexto, o cenário. Em outras oportunidades que nos encontramos, que esse assunto foi objeto de matéria aqui no Sistema Jornal do Comércio, a gente trabalhava com um número, e a Habitat Brasil também falava sobre isso, de 326 mil unidades em déficit habitacional no estado. 326 mil, aí pegando todo o estado de Pernambuco. Qual é o número atualizado, tanto do estado quanto região metropolitana? A Prefeitura do Recife, inclusive, recentemente, no ano passado, informou dados novos, atualizou dados sobre a questão do déficit habitacional. Mas quais são os dados que a ONG, que a Habitat Brasil tem acompanhado, tanto em estado quanto Recife e região metropolitana? Esses dados sobre o déficit, eles são os mais confiáveis, são produzidos a partir do censo, né? Sim. Então o censo tem uma periodicidade e aí a gente não tem muitas alterações de um ano para o outro. Mas é em torno entre 350 e 400 mil moradias no estado. A região metropolitana agrega mais ou menos a metade desse déficit, ou seja, é uma concentração de necessidade muito grande, né? Mas isso necessidade de novas moradias, porque a grande necessidade do estado e do Brasil como um todo, especialmente as regiões norte e nordeste, é a infraestrutura, porque a casa pode até existir, mas ela está inadequada, ela não tem a infraestrutura, muitas vezes não tem abastecimento d'água, não tem esgoto, ou a própria casa precisa ser melhorada, ou a terra não está regularizada. Então esse conjunto de inadequações acaba sendo maior do que a necessidade de novas moradias. Existe um termo... E aí, Tony, me permita só um parêntese para que as pessoas que estão nos acompanhando possam refletir a esse respeito. Porque aí, uma coisa é a gente, vou repetir aqui porque eu falei há pouco, é falar em déficit habitacional, ou seja, pessoas que não têm onde morar. E aí os números foram apresentados aqui. A outra são aquelas pessoas que moram sem uma infraestrutura adequada, né? Pessoas que moram de forma precária. Então, se você pegar esses números e somar, você vai ver o tanto de gente que sofre, e sofre muito com a questão da moradia de uma forma geral. É sobre isso que a gente precisa refletir muito também, né? claro. E esse percentual, Socorro, porque eu lembrava aqui de quando a gente fala sobre alimentação, usa o termo insegurança alimentar. É como se fosse uma insegurança habitacional, não é? Da sua casa, da sua moradia.
Mas e esse dado, já que a senhora fala para a gente que ele é muito maior do que pensar que na região metropolitana, então pelo menos 200.000 moradias podem, né, ser necessárias, esse déficit pode chegar, por exemplo, a cerca de 200.000 moradias. Recordo de certa vez, lá em 2022, quando da época da eleição que nós fizemos uma entrevista, a senhora falava sobre o seguinte dado, e atualize, me corrija, fique à vontade. 80% das residências de Pernambuco têm algum grau de insegurança habitacional, vou usar então esse termo. É por aí? Tá por aí? Mudou? Qual é a situação? Qual é o cenário? É por aí. Assim, os dados mais atualizados, eu levantei aqui, falam de 73% de todos os domicílios de Pernambuco tem algum tipo de inadequação. A maioria é infraestrutura, né? Falta esgoto, abastecimento da água, coleta de lixo, mas também a questão da terra, né? Da falta de regularização da terra é uma questão, inclusive subdimensionada pelos dados produzidos a partir do censo. E a melhoria das casas. Existem famílias que passam a vida inteira tentando construir sua casa, mas com poucos recursos, essa casa ela passa a vida toda incompleta. Então, não tendo um apoio, né, governamental para que aquela família tenha uma casa finalizada e segura, são gerações que passam em casas precárias, às vezes inseguras, né, com instalações elétricas mal feitas ou até a parte estrutural mesmo, né, mal dimensionada. Então, são várias questões. Na região metropolitana, esse número é cerca de 70%. Então, digamos, a região, em tese, onde existe uma maior circulação de recursos, né? O centro mais econômico assim, do estado, né? Com exceção de outras cidades no Agreste Sertão, onde concentra maior número de atividade econômica, não consegue resolver essa questão da infraestrutura. 70% dos domicílios têm alguma necessidade. Se a gente compara com outros estados, Pernambuco só fica abaixo de alguns estados da região norte. Ou seja, apenas alguns estados da região norte estão numa situação pior que a nossa, de infraestrutura. Então, Pernambuco realmente precisa avançar na questão da infraestrutura, especialmente esgotamento sanitário, que é a maior debilidade que a gente tem, né? Então, a casa... E tem relação com o meio ambiente, tem relação com mudanças climáticas. A gente está falando de um esgoto que não é coletado, não é tratado, que vai para os rios e que, quando tem chuva, retorna para as pessoas, né? Então, além do risco de morte por desastre, tem o risco de adoecimento também, por tudo que se joga nos rios do estado, né? É um percentual que nos assusta, né, Tony? Que nos preocupa, claro. Bom, e aí, Socorro, voltando à inscrição na sua camisa, ninguém escolhe morar em área de risco. Muitas vezes, quando a gente fala sobre isso, vem à cabeça a área de morros, mas não só. E aí a gente agora vai para a planície falar de uma outra questão que está tomando conta do debate, que são os prédios caixão. Muitos foram desocupados e voltaram a ser ocupados por famílias que não tinham onde morar. E aí acaba que a gente está falando também de uma área de risco, que não está nos morros, está na planície, mas que está lá, nas cidades, não só no Recife, mas Olinda, Jaboatão, Paulista, enfim. Então temos aí também esse problema adicional quando o assunto é área de risco, né? Exato. É uma situação de risco, né? Uma situação de risco que não foi tratada. Como eu falei, né? Não adianta desocupar um edifício. Na época, muitos foram desocupados pela população que comprou muitas vezes ou alugava esses apartamentos em prédio caixão. Ficaram desocupados e, na falta de moradia, foram reocupados por famílias que não tinham mais condições de pagar aluguel ou que estavam numa situação pior. Então, é o que eu falo, não basta desocupar e deixar o prédio ou a casa do jeito que está. É preciso demolir e dar um outro uso àquele lugar, porque existe uma escassez de terra de uma maneira geral. Muitos desses prédios, inclusive, têm uma localização hoje em dia que tem uma boa infraestrutura e tal. Poderia servir para construir novos habitacionais. Só que do ponto de vista me parece que a questão jurídica de resolução aí desses casos estendeu muito a solução, né? O governo federal, junto com o governo do estado, se uniram para poder indenizar, né, muitos dos prédios.
Mas o processo, né, de demolição e o que fazer com aqueles terrenos, eu acho que está mais longo, né? Precisaria ser agilizado para que a gente tivesse novos usos nesses lugares. Porque o problema não tá na terra, está no sistema construtivo, no caso dos prédios caixão, né? No sistema construtivo, nas alterações que foram feitas nos imóveis. Então, imagino que uma solução mais adequada tenha que avançar para como essas áreas são reocupadas. Hoje, como política, o governo do estado tem trabalhado muito com a questão do morar bem, entrada garantida, o valor, até 20 mil reais para as famílias, né, terem acesso aquela família que não consegue ter uma reserva financeira e aí recebe o valor, não precisa devolver, recebe o valor do estado para depois adquirir um financiamento através, por exemplo, do programa Minha Casa Minha Vida. O estado, Socorro, tem celebrado muitos números, falado muito sobre isso. Mas na sua visão, claro que resolver o problema não resolve. Mas é importante uma iniciativa como essa, no que é possível avançar. Algumas pessoas do setor têm falado que até 20 mil reais é um valor baixo, poderia ser aumentado. Qual é a sua visão? Olha, essa entrada garantida, esse programa, ele serve para uma parcela da população que não é a que tem mais baixa renda, mas que também demanda por moradia, né? Porque é um tipo de ação que vai viabilizar o financiamento de um imóvel, enfim, com taxas mais justas e tudo mais. Então, acho que é importante ter essa possibilidade. A gente sabe que o mercado tende a absorver todo o subsídio, então, né, é claro que o mercado vai querer uma entrada maior. Eu não sei do ponto de vista dos números o que de fato tem sido contratado com esse subsídio, mas me preocupa a população que não tem condições de pagar um financiamento, que é uma faixa que demanda, por exemplo, Minha Casa Minha Vida 1, faixa 1, que é a população que, por exemplo, está ocupando os prédios caixão. Ela não, quem é ocupante de prédio caixão não vai ser indenizado. O indenizado é o dono do imóvel. O que eu estava lendo sobre isso é que, no máximo, a família ocupante vai receber um auxílio moradia, que é baixo. É um valor muito baixo, muitas vezes só dá para alugar uma moradia precária. R$500, por exemplo. 200, entre 200 e 500, a depender do município e tal. Então, assim, não é uma solução definitiva. Então, me preocupa que as pessoas que saiam, seja de área de risco em morro, seja de prédio caixão, ao estarem no auxílio moradia e não terem uma solução definitiva, elas voltem a reproduzir o risco em outros lugares. A precariedade em outros lugares, porque o recurso não dá para... Acabam sendo empurradas para isso porque é onde o dinheiro vai poder pagar alguma coisa, algum imóvel, né? Exato, não é uma solução. Eu digo, indenização e auxílio moradia não é uma solução. E muitas vezes é um passo para uma solução, mas fica sempre incompleto. O passo seguinte, que é de promover a moradia definitiva para aquela família bem localizada, não se dá. E Socorro, logo aqui atrás a gente falava sobre isso, sobre essas faixas que não são contempladas, não conseguem pagar um financiamento. Nesse aspecto, lembra-se muito daqueles projetos habitacionais, né? O habitacional, com recurso de município, com recurso de prefeitura. A atual gestão, mas no mandato anterior, a atual gestão na Prefeitura do Recife entregou habitacionais que já estavam sendo construídos. Falo sobre o mandato que terminou em 2022. Entregou habitacionais que já estavam sendo construídos. Agora, muitas informações têm nascido, têm partido, por exemplo, de parceria inclusive com o governo federal. Como a Habitat tem acompanhado esses movimentos? Existe uma expectativa para essa população, por exemplo, de faixa 1, a população mais carente, a população mais pobre, na cidade do Recife, com relação a esses novos empreendimentos? Não existe. Eu tenho acompanhado também muita divulgação, né, principalmente sobre projetos que estão sendo acessados pela Caixa, pelo Minha Casa Minha Vida, a Prefeitura se organizando para dar entrada em muitos projetos. Mas eu participava de um outro debate recentemente com a Universidade Federal e tinha pessoas da Prefeitura também, do que se apresentava num primeiro momento, apesar de serem números, né, que a gente não via há um certo tempo, números de habitacionais. Quando a gente
soma a quantidade de unidades habitacionais, esse número ainda é muito baixo, né? Se não me engano, menos de 3.000 unidades habitacionais, somando aí tudo que estava sendo dado entrada. Então, são pequenos projetos habitacionais que, no total, não fazem uma frente ao déficit de Recife, né? Em torno de 70.000, 80.000 unidades. Enfim, uma gestão que consiga produzir 5.000 unidades é muito pouco, né? Imagina em quanto tempo a gente não resolve. E déficit, em tese, se aumenta todo ano, com o aumento da população. Se essa população aumenta sem ter as condições de acessar uma moradia pelo mercado, ela vai produzir uma moradia inadequada ou vai ficar coabitando com a família, dividindo a mesma habitação. Isso também é déficit. Então, realmente a gente precisa ter um volume de investimento, um volume de iniciativas que consiga chegar a fazer uma frente, tomar a direção de resolver o déficit habitacional, né? Não vai resolver em um mandato, não vai resolver em 2. A gente precisa ter planejamento, plano de habitação, a gente precisa ter, nesse plano definido, investimento pelo município, pelo Estado e pela União. E para isso a gente precisa de políticas públicas que tenham continuidade, né? Então, se a gente tem um governo que interrompe programas como a gente teve há um tempo atrás, o governo federal, que interrompeu Minha Casa Minha Vida e, inclusive, desmantelou o Ministério das Cidades, não tem como continuar, né? Agora a gente tem um governo que retoma, mas, por outro lado, uma dificuldade de investimento também, considerando toda aquela disputa de investimento que passa pelo Congresso, né? Então, só o presidente não faz milagre se o Congresso está puxando os recursos para outros meios com essas emendas. Isso afeta muito a política pública, né? Então, é importante que tanto municípios quanto estados também coloquem recursos. Não é só esperar o governo federal. A gente sabe que tem volumes de recursos diferentes, mas município e governo do estado também precisam ter recurso próprio para viabilizar essas soluções. Tony. E aí fica claro, né, Socorro, e Natália, que todos os entes têm sua responsabilidade. O município, o estado e o governo federal, todos precisam participar. O problema, ele está posto e quer solução. Qual é a visão da Habitat Brasil? Qual deveria ser, se a gente pode assim dizer, um passo inicial que precisa urgentemente ser dado? Você trouxe um monte de situações e um monte de necessidades, muitas necessidades que precisam ser atendidas. Qual seria, se a gente puder hierarquizar, qual seria aquele passo principal para que a gente pudesse caminhar no sentido de ver uma luz no fim desse túnel? Né? Porque, como você disse, se você tenta resolver o problema disponibilizando pouca moradia, não vai adiantar, porque a fila vai andar, né? E vai chegar mais gente nesse contingente de pessoas que têm precariedade na moradia quando tem moradia, né? Então, qual seria o passo inicial, esse urgente, que precisa ser dado agora, pensando já na solução para tanto problema que está posto? Como é um problema complexo, não é fácil responder sua pergunta. Mas eu diria que tem 2 coisas que são básicas, né? Primeiro, garantir essa continuidade do investimento, né? Que preferencialmente cresça, mas que não tenha descontinuidade de investimento em moradia. Isso é importante. Por outro lado, não adianta ter só o recurso e não ter o lugar para construir as moradias que seja adequado nas cidades, porque senão esse recurso ele vai ser drenado para a periferia, para outros municípios onde a terra é mais barata. Então, um papel importante dos municípios é destinar áreas para habitação popular, não deixar que o mercado tome conta de toda a cidade. E aí só me permita um parêntese, senão a gente volta também à questão colocada por você da infraestrutura. Não adianta mandar somente para longe dos centros, se não criar uma infraestrutura e criar condições para que essas pessoas convivam dentro de um contexto pelo menos semelhante ao que elas já viviam, né? Com Exato. Geração de renda e tudo mais, como você colocou. E nessa linha, os centros das cidades são fundamentais, né? Principalmente Recife tem um conjunto de
imóveis abandonados, subutilizados, que isso precisa estar posto e precisa ser viabilizado como espaço também para moradia popular, né? Eu sei que a prefeitura tem algumas iniciativas que passam por parceria público-privado, mas ainda é um número muito pequeno para quem é de mais baixa renda. É uma escala muito importante. Habitat, por exemplo, está com um projeto experimental na Rua da Concórdia. Um proprietário que doou um imóvel, a gente está reformando e vai ser uma experiência piloto para moradia de imigrantes, aluguel social. A gente espera que seja uma provocação que ajude a prefeitura também a pensar em outras alternativas. Aluguel social tem sido uma alternativa muito utilizada em outras cidades, em São Paulo em maior escala, e a gente está com a parceria com o FICA, que é uma organização de São Paulo, para promover essa experiência, mas como ONG a gente não tem condições de dar escala. É uma experiência, serão 6 famílias, mas a ideia é provocar sobre a ocupação no centro, para a população de mais baixa renda. Então, é parte da solução também olhar para os centros e viabilizar a habitação social. Recentemente nós ouvimos um especialista aqui em mercado imobiliário, e certamente Tony vai recordar disso, falando sobre a expectativa que existe do mercado na região central do Recife, falando que os bairros do centro devem ser aquele chamado boom, não é? Nos próximos anos, enfim, com ocupação, com espaço. É claro que todo mundo, né, Socorro, seja do Recife ou não, quando escuta falar sobre a ocupação do centro, fica muito feliz, porque faz uma retomada do passado, lembra de como era, da sua infância, das suas memórias. Mas aí nós podemos entrar na especulação imobiliária também, porque Socorro fala sobre moradia popular, acesso à moradia por quem mais precisa, no caso experimental da Habitat para imigrantes, por exemplo. Como controlar tudo isso, Socorro? Vem mais um desafio por aí, porque se o mercado está de olho, como fazer esse controle? É outra disputa, né? Eu acho que faz parte das nossas disputas cotidianas, como a gente pode provocar e promover iniciativas no centro e provocar o governo para que tenha vontade política de fazer moradia para habitação de interesse social. Tem lugar para todo mundo no centro e é importante que se tenha um mix de faixas de renda, né? A gente não acha que tem que ter só moradia social no centro. É importante ter esse mix. E muitas vezes a moradia social é aquela que consegue também preservar o imóvel, que é histórico, né? Porque a gente sabe que os padrões de construção na nossa cidade não são padrões de respeito ao histórico, né? Muitas vezes o que se produz de novo no centro é muito diferente do que é o centro de Recife, né? Um exemplo, as Torres Gêmeas lá, que são totalmente destoantes com o que é aquele bairro histórico, e outros empreendimentos também que verticalizam em bairros que não têm nenhuma tendência de verticalização. Então, é preciso ter esse equilíbrio e o poder público tem um papel fundamental. Ele não pode só, digamos, viabilizar empreendimentos para o mercado. Ele tem que garantir a parcela para a população que não acessa o mercado. E dialogar, diálogo, não é importante demais com entidades como, por exemplo, o Habitat. Para encerrarmos, Tony. Bom, e aí, há uma esperança positiva, porque a gente falou dos problemas, a gente falou dos desafios, do que precisa ser feito. A Habitat entende e sente, e você pessoalmente, que é possível, que estamos num bom caminho ou que podemos trilhar esse caminho, porque precisamos sim ter esperança de que isso vai acontecer e que a gente não está dando murro em ponta de faca. Então, esperança a gente sempre tem, né? Principalmente quando a gente vai para uma comunidade e vê alguém que já tinha perdido a esperança, dizer: eu nunca pensei que essa melhoria habitacional ia chegar aqui na minha casa, como a gente essa semana escutou lá no COC. Não estou ainda acreditando, tá? Então, assim, os nossos projetos, mesmo pequenos, nos aproximam de uma realidade que nos obriga a ter esperança. Então, não tem como parar, não tem como... A gente vai estar o tempo todo sendo provocado e também provocando, né? Então, eu acho que esse é um diferencial da nossa atuação. A gente não está só analisando dados e lutando para que as políticas públicas se desenvolvam, melhorem. A gente está nas comunidades, a gente está junto a quem não tem moradia adequada, produzindo soluções e entendendo melhor essas dores de quem está nesse déficit habitacional, né? Que muitas vezes parecem números, mas são pessoas
em condições muitas vezes difíceis e históricas. E quem precisar do Habitat, pode procurar por rede social? Como faz, Socorro? Sim, temos o site, é fácil, se escrever Habitat Brasil no Google já vai para lá. Tem e-mails também lá de contato e a nossa sede fica na Boa Vista, próximo ao INIP. Então, assim, é fácil de achar também. A gente só não consegue ter resposta para toda a demanda por conta dos nossos limites. Mas é muito importante estar divulgando assim na rádio, né, na TV também quando a gente aparece, porque as pessoas procuram e muitas vezes, mesmo que a gente não tenha a solução, a gente consegue encaminhar para que a pessoa se insira em algum programa que existe ou busque uma alternativa para melhorar a sua vida. Socorro Leite, diretora executiva nacional do Habitat para a Humanidade Brasil. Prazer tê-la aqui no Sistema Jornal do Comércio. Até a próxima. Prazer foi meu, Natália, Tony. Muito obrigada pela oportunidade. Tony Araújo, até mais. Que o poder público compreenda o seu papel nesse problema que não é pequeno e, como diz Socorro, é complexo, precisa de solução, não tem como fugir disso. E você que está nos ouvindo, reflita sobre a frase que está na camisa da Socorro. Ninguém escolhe morar em área de risco. Eu acho que essa conversa que a gente teve aqui até agora deixou isso muito claro e vale a reflexão a respeito desse e de outros temas que envolvem moradia na região metropolitana. Obrigado, Natália e Socorro, pela sua presença aqui. Prazer é nosso. Bom, para você que nos acompanhou até agora no Giro Metropolitano, obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Até o próximo sábado.